A paz do Senhor, sou a Bispo Eliane, estou trazendo para você a 10ª aula do Teologia Pastoral. A terceira parte do tema, você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Ideias equivocadas sobre a autoridade é o tema primeiro. Grande parte do problema de relação contrária à autoridade está nas ideias equivocadas que as pessoas têm a respeito da autoridade. Autoridade baseada em sentimentos interiores. Essa figura autoritária parece ter nascido com uma autoridade inata. Manifestam-se na maneira de vestir, falar, relacionar-se com as pessoas. Isso não é autoridade, é orgulho, é soberba. Autoridade, por direito de posse, pode-se ter a autoridade que o dinheiro oferece, mas isso nunca fará alguém capaz de liderar, muito menos espiritualmente. Autoridade baseada na vontade da maioria, essa crença bastante comum representa a maneira democrática de fazer as coisas. Esse método alicerça-se na popularidade do indivíduo, que é a mais conhecida e que oferece menos problemas. O fato de a maioria elegê-lo não lhe confere autoridade espiritual. Autoridade baseada sobre o ofício ou título. Um título ou ofício propicia ao indivíduo um sentimento de importância e autoridade, mas todos os títulos exaltados que há no mundo não são capazes de dar a autoridade que Deus descreve em sua palavra. A verdadeira base da autoridade espiritual. A autoridade espiritual fundamenta-se em fatores que o próprio Deus estabelece em sua palavra. A sua capacidade de influenciar outras pessoas depende desses fatores. Depende daquilo que você realmente é. Sua reputação consiste naquilo que a pessoa pensa que você é, e o seu caráter consiste naquilo que Deus sabe que você é. Submissão ao próprio Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O verso 10 diz: humilhai-vos. A autoridade espiritual em vossa vida é diretamente proporcional à nossa humildade, à submissão a Deus. Um piedoso estilo de vida, Hebreus 13, 7. Imitai a fé, atentando para a sua maneira de viver. A reação favorável dos seguidores está alicerçada na conduta dos líderes. O exemplo de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo de 3 a 6. O amor para com as pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 12. Paulo aludiu à sua autoridade e influência entre aqueles crentes e, ao mesmo tempo, constatou o seu estilo de vida com o motivo errôneo de alguns de Tessalônica. O versículo 3, não usamos de engano. Versículo 4, não falamos para agradar aos homens. Versículo 5, não usamos de bajulação e nem buscamos benefício pessoal ou material. Versículo 6, não atraímos aos homens para nós, nem buscamos o louvor. O versículo 7, fomos brandos com a ama que cria seus filhos. Versículo 8, queríamos vos comunicar o evangelho da vossa vida. Versículo 9, trabalhamos e não fomos pesados a vós. Versículo 10, vocês e Deus sabem como nos ouvemos entre nós, santa justiça e irrepreensívelmente. Versículo 11,
como pai ao filho, exortávamos e consolávamos a cada um. Versículo 12, para que vocês entendam dignamente para com andem dignamente para com Deus. Um coração de servo, Marcos 10, 42 a 45. Nosso desejo de servir ao próximo é um ponto-chave para a nossa autoridade. A interpretação errada da autoridade ou a falta de autoridade na vida de uns líderes espirituais provocam o atrofiamento ao crescimento da igreja pela reação negativa por parte dos membros à autoridade. Estratégias, vocês precisam saber para onde está indo. O dicionário define estratégia como a arte de dirigir um conjunto de disposição. Os líderes precisam ter uma estratégia, precisam saber como realizar as coisas. Uma boa estratégia compõe-se de objetivos, são os propósitos básicos da organização. Alvos são as maneiras específicas através das quais os propósitos poderão ser avaliados e cumpridos. Prioridades são os fatores que determinam quando e por que as coisas se realizam. Planejamento é processo usado para atingir os alvos. Diretrizes é a moral e o conteúdo ético dentro das quais se buscará atingir o alvo. No próximo estudo, traremos para você o tema Por que precisamos de uma estratégia? Só falta mais 3 aulas depois dessa para encerrarmos a nossa aula de teologia pastoral. Até lá, que Deus abençoe.